Agora você vai aprender como conversar com o teu cliente, o que você precisa perguntar a ele. Trate-o muito bem, com respeito, pois é ele que traz os teus honorários, o teu dinheiro, para que você possa sobreviver da advocacia. Preste muita atenção a todas as informações que ele te traz sobre o problema dele e vem comigo. Aproveite e já curte, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe este vídeo com os teus amigos e bem-vindo ao canal. Como eu falei no vídeo anterior, o teu cliente é toda pessoa física ou jurídica que te procura para entrar com um processo, ajuizar uma ação ou se defender de uma. Pode ser um processo judicial ou administrativo. O cliente chegou até você, o que fazer a partir desse momento? Vamos lá. Os escritórios grandes, eles já têm impresso um questionário que quando o cliente chega, a secretária entrega para o cliente e ele já vai preenchendo antes de conversar com o advogado, tá? Depois, a secretária leva esse questionário ao advogado e aí o advogado dá uma lida e antes de atender o cliente, ele já sabe mais ou menos o que ele vai conversar com o cliente e a solução para aquele problema. Mas, como você está começando agora, você não tem secretária, você faz tudo no teu escritório, então você que irá na frente do cliente fazer esses questionamentos, escrever no teu papel rascunho os fatos, o que aconteceu, pergunte o nome dele, pergunte o telefone, pergunte algumas informações como endereço, pergunte sobre os fatos, o que aconteceu, as datas, se atente muito às datas dos fatos, as minúcias do problema, que você vai dar uma solução para aquele teu cliente, tá? Mas antes disso, você conversa com o cliente, explica para ele que a conversa contigo é igual uma conversa no confessionário com o padre. Tudo que te contam, ninguém ficará sabendo e haja dessa forma. Não comente isso nem na sua casa, com seus parentes, não comente problema que acontece no escritório com ninguém da tua cidade. Se atente bem às informações, porque com essas informações é que você vai utilizá-las, tá, na tua peça de defesa ou na tua petição inicial. Então, tudo que você conversar com o cliente e fazer as tuas anotações servirão para ser os fatos das tuas petições, tá? Vamos ao caso prático. O cliente chega, doutor, eu tenho um dinheiro para receber do fulano de tal, já procurei ele várias vezes, ele não quer me pagar. O que o senhor pode me ajudar? O que eu tenho que fazer? O cliente, meus amigos, ele não quer saber das minúcias do procedimento que você vai fazer. Ele só quer saber do resultado, tá? Então, cobre a ele as provas de tudo que ele fala. Porque no direito, no processo, não é a verdade que ganha, e sim as provas que você produz no processo. Porque o juiz, ele vai olhar as provas. Então, tudo que você falar, você tem que provar. Fique atento a isso. Quando o cliente estiver falando sobre o problema dele, na tua cabeça você tem que estar identificando a que matéria pertence àquele problema, tá? Se é civil, se é criminal, se é trabalhista, isso vai influenciar na forma de você trabalhar. Quando você for ajuizar a ação, você vai saber se vai ser no juizado especial civil, se vai ser na justiça comum, se vai haver diligências em relação àquele problema, se vai haver quantas audiências daquele processo, tá? Se você vai ter gastos iniciais com xerox de documentos, com idas em cartórios, enfim. Tente ver tudo isso aí, analisar, porque isso vai influenciar nos valores dos teus honorários, tá? Primeira dica de ouro. A dica de ouro, meus amigos, é para vocês manterem sempre perto de vocês os livros de prática jurídica da segunda fase da OAB que você fez, porque nesses livros consta o procedimento todo de um processo, tá? O cabeçalho, o endereçamento que você tem que ajuizar aquela ação, a melhor forma que você tem de conduzir aquele processo, tá? Quando você pegar um processo ou pegar um caso, você já sabe em que fase está e o próximo passo que você tem a tomar. Agora vamos ao segundo caso. O cliente chega e diz, doutor, eu tenho dinheiro para receber do fulano de tal, já ajuizei a ação e recebi agora uma intimação do processo. O que eu faço? Em que o senhor pode me ajudar? O cliente chegou com a intimação, nessa intimação, ele tem o número do processo. Entre no site do Tribunal de Justiça do teu estado, tá? Com esse número do processo, você vai ver todo o processo digital. Hoje em dia está quase todos os processos digitais. Então lá você vai ver o andamento. Se ele entrou com a ação, o executado deve ter entrado com a contestação e agora você irá fazer uma impugnação à contestação. Se o cliente te procura apenas para esse ato da impugnação à contestação, você vai na tabela da OAB e cobra para ele o valor daquele serviço, daquele único serviço. Se ele quer que você tome conta de todo o processo, você também vai na tabela da OAB e você verifica o valor para tomar conta daquele processo e aí você vai trabalhar verificando sempre, tendo bastante cuidado, se ele não tinha um advogado anterior constituído no processo, tá? Porque se tiver, você tem que pedir
a esse advogado anterior um subestabelecimento, e se ele te der esse subestabelecimento, ele está concordando, está dizendo que o cliente pagou anteriormente pelos serviços dele, não deve mais nada a esse advogado anterior, e a partir de agora você toma conta do processo. Segunda dica de ouro. A dica de ouro, meus amigos, para vocês estarem sempre lendo o nosso código de ética, o nosso estatuto, o nosso regulamento geral e principalmente a nossa tabela de honorários. A tabela de honorários que vai servir para você colocar preço na tua prestação de serviço. Leia sempre para quando o cliente te procurar já com problema, você ter mais ou menos noção de quanto já vai cobrar ele. Lembre-se do vídeo anterior, você não pode cobrar valores a menor do que consta na tabela da OAB, porque você estará causando uma infração disciplinar perante a OAB, e também não pode cobrar valores muito altos ou ultrapassar de 50% do que o cliente vai receber, porque você estará também causando um abuso de honorários. Meus amigos, quando o cliente vir com problema até você e você não souber o preço do teu serviço, peça para ele voltar outro dia, analise as provas que ele te trouxe, tá? E aí, quando ele voltar, você já tem a resposta do problema dele e o valor do teu serviço. Eu te apresento a tabela da OAB, tá? A tabela de honorários. Aqui tem todos os valores em relação aos nossos serviços. Aqui nós temos o valor da consulta, aqui no meu estado é no valor de R$ 480. Como nós estamos falando de caso de execução, de cobrança, aqui também tem os valores referentes às cobranças, tá? Como você é advogado do autor, você pode cobrar até 10% do valor que ele tem a receber, ou cobrar R$ 4.510. Ou você, como advogado do devedor, você pode cobrar de 1 a 3%, ou cobrar o valor de R$ 3.050. Mas o que mais acontece aqui no escritório, a gente cobra um valor de entrada e outro valor por final. Porque assim, se você for cobrar porcentagem só no final, você está fazendo um contrato de risco para você ganhar valores só no final do processo, tá? E isso demora muito, tem processos que demoram 1 ano, 2 anos. Então você cobra um valor de início para os teus gastos iniciais e o valor no final depois que você ganhar a causa. Conforme o exemplo eu dei nesse caso, o rapaz tem 10 mil para receber, 10 mil, e você vai cobrar 10% do valor conforme a tabela de honorários, tá? Então você põe 10 mil vezes 10, como ele é 10%, é dividido por 100. Tá? Então você vai receber R$1.000, que é 10% do valor dos 10 mil, tá? Agora que vocês sabem como conversar com o teu cliente, o que perguntar a ele, prestem bem atenção no que ele te fala, peçam as provas necessárias para comprovar o que ele te fala e também aprenderam a fazer a porcentagem, tá? Como cobrar os teus honorários, o teu dinheiro. Nunca deixe de estudar o código de ética, o nosso estatuto ou a nossa tabela da OAB e a partir de agora faz direito.